Olá, profs! Hoje eu vou mostrar como trabalhar com as disciplinas eletivas e com as trilhas de aprofundamento do novo ensino médio. Eu vou te apresentar como elas se encaixam nesse novo contexto, como criar o planejamento das disciplinas e ainda te dar dicas e ideias de atividades para realizar com os alunos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que são as disciplinas eletivas e as trilhas de aprofundamento. No vídeo anterior, eu comentei sobre as mudanças que vieram no novo ensino médio com a BNCC e as disciplinas eletivas. Nesse caso, elas vão compor a parte flexível do currículo. Aquele aumento da carga horária que teve foi justamente para dar espaço para essas disciplinas, as eletivas e para as trilhas de aprofundamento. Nesse caso, os alunos eles podem escolher qual trilha vão seguir e qual disciplinas eles vão cursar. Isso vai de acordo, obviamente, com os interesses dos alunos, com o que eles querem para o futuro deles. Enfim, abre uma possibilidade um pouco maior de explorar temas diferentes que não estavam no currículo tradicional anteriormente. E a ideia é justamente essa, diversificar o aprendizado para acompanhar essas mudanças que vêm acontecendo na nossa sociedade, cada vez mais rápido, né? As interações sociais estão acontecendo de uma maneira diferente, agora as pessoas interagem mais à distância, através de videochamadas, smartphones, enfim. As dinâmicas do mercado de trabalho também estão mudando, não são mais grandes indústrias, grandes empresas. Isso está dando espaço a pessoas que prestam serviço por conta própria ou para empresas um pouco menores, né? Está ocorrendo uma certa descentralização das empresas. Então, todas essas mudanças, a ideia é que sejam abordadas nessas disciplinas eletivas e nessas trilhas de aprofundamento. Claro, cada qual vai ter o seu tema específico, né? Mas aí vai de acordo com o interesse do aluno escolher qual que ele quer cursar. Vamos então falar um pouquinho dos problemas. O que gerou essas mudanças no novo ensino médio, trazidas, né, com a BNCC, para os professores e para os alunos dentro da escola. Essa implementação, ela acabou sendo feita de qualquer jeito. Teve, aliás, escolas pilotos que implementaram esse novo ensino médio antes, que era para ser um teste e depois servir como referência para as outras escolas seguirem. Eu, por exemplo, não tive nenhum feedback dessas escolas, não foi apresentado nenhum resultado, se deu certo, se não deu, que estratégias eles utilizaram para trabalhar com esse novo ensino médio. Simplesmente as escolas pilotos, elas serviram para adiantar, né, o processo em alguns locais. No caso, na escola que eu estou trabalhando, não foi escola piloto, então as mudanças elas estão sendo progressivas. E é justamente nesse ano aqui que está dando a maior confusão. Por quê? É justamente o ano que começou-se a trabalhar com essas disciplinas eletivas e trilhas de aprofundamento em grande escala. Antes eram só as escolas pilotos, agora está em todas as escolas, sejam municipais, estaduais, federais e particulares. Então essas escolas pilotos que deveriam servir como um norte para os professores seguirem, né, terem uma base de como trabalhar com essas disciplinas nesse novo ensino médio, acabou não acontecendo. E as capacitações que acontecem referentes a esse novo ensino médio, elas acabam sendo também muito vagas, né? Então eu tenho, por exemplo, lá a disciplina de matemática financeira. Ele dá alguns tópicos que eu posso abordar, mas ele não dá uma sequência didática, né, ou diferentes atividades que eu posso realizar quanto a isso. Ele dá simplesmente algumas sugestões. Claro que isso vai variar dependendo da rede de ensino que você está trabalhando, se é estadual, se é particular, se é federal. Mas nessas públicas, as orientações elas acabam sendo muito vagas. Eles dão apenas algumas linhas de raciocínio que você pode seguir. Então o planejamento acaba muitas vezes ficando por conta do próprio professor. E aí você tem que correr atrás, pesquisar sobre o assunto, porque muitas vezes a gente não foi formado com essa finalidade, né? O professor de matemática, ele até viu alguma disciplina lá de matemática financeira durante o curso dele, mas ele não trabalhou com isso durante muito tempo. Então é tudo novidade. E essas novidades, quando elas são implementadas todas de uma vez, como no caso das disciplinas eletivas e das trilhas de aprofundamento, é muito complicado para a gente conseguir se orientar. Né? É muita coisa acontecendo e a gente acaba se perdendo e não fazendo um bom trabalho como a gente gostaria. Um outro grande problema é a falta de recursos e condições adequadas para realizar esse tipo de aula. Por exemplo, a trilha de aprofundamento que eu estou trabalhando, Eureka, Investigação no Mundo da Ciência. Pelo nome, dá para imaginar que é alguma coisa relacionada ao processo científico, certo? E, de fato, é. Só que lá nas orientações do Estado, esse documento ele dá apenas sugestões de como trabalhar essa disciplina. Então ali ele vai, por exemplo, dando opções para você trabalhar dentro da área da saúde.
Então a parte de física médica, né, biologia, química, tudo relacionado dentro da área de saúde. Mas nada impede o professor de fazer, ou os professores, né, de fazer alguma coisa diferente, que fuja um pouco disso. Aquilo ali são orientações, mas a escola, ela não tem um currículo definido. Seria esse o currículo do Estado, mas é algo tão vago e tão difícil da gente conseguir imaginar uma proposta integrada, como é a ideia, né, original, de que sejam trabalhadas essas trilhas, que a gente acaba fazendo por conta, né? Os 3 professores acabam trabalhando de forma independente. Claro, assuntos correlacionados, mas o ideal seria que fosse alguma coisa integrada entre essas disciplinas. Eu acredito que essa seria a proposta original, mas a forma de implementação não foi feita de uma maneira adequada. Então está surgindo esses problemas por conta dessa implementação feita às pressas, né? Os materiais didáticos que a escola tem não são suficientes para trabalhar com essas trilhas, os espaços não são adequados, essa estrutura, né, das aulas, inclusive de ter professores 2, 3 ou 4 aulas de uma mesma disciplina numa manhã. Às vezes tu tenta fazer diferentes atividades no mesmo dia para variar um pouco, mas mesmo assim os alunos ficam extremamente cansados e a gente também enquanto professor. Então é sim um desafio e eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas alternativas de como trabalhar isso de uma forma um pouco melhor. Então, considerando todos esses problemas, né, a falta de recursos e condições, as formações que acabam não ensinando nada de útil, nada de prático, os documentos orientadores do Estado, do município, que são muito vagos, como é que a gente vai trabalhar com essas disciplinas? Então agora eu vou falar para vocês uma série de dicas, né, procedimentos para vocês conseguirem trabalhar da melhor forma possível as disciplinas eletivas e as trilhas de aprofundamento na escola de vocês. Em primeiro lugar, é preciso que você leia o currículo, né, da sua rede de ensino e procure por outros também na internet para entender a proposta da disciplina ou da trilha e ter diferentes visões, diferentes ideias de abordagem ou de atividades para realizar com a turma. Porque, como eu disse, esses documentos geralmente eles são muito vagos. Então, quanto mais informação tu tiver de locais diferentes, seja de estados diferentes, de municípios diferentes, de redes de ensino diferentes, isso vai te dar uma perspectiva maior de possibilidades para trabalhar aquele tema. Em seguida, você vai precisar estudar sobre aquele tema, né? Uma vez que você entendeu mais ou menos a proposta do que deve ser trabalhado dentro dessa disciplina ou dentro dessa trilha de aprofundamento, o ideal é que você procure estudar, se informar sobre o tema da disciplina ou da trilha de aprofundamento para criar o seu próprio planejamento para o semestre. Isso caso a sua rede de ensino já não tenha esse planejamento pronto. Caso ela já tiver o planejamento pronto, você vai seguir o da sua escola. Então aqui você vai ver vídeos sobre o assunto, ler materiais, conversar com outros professores que já estão trabalhando com isso, né? Buscar referências para conseguir elaborar as atividades, né? Todo o planejamento semestral para essa disciplina que você vai lecionar. E durante essa busca, durante essa pesquisa que você vai fazer para os temas que você vai abordar na disciplina, já tenta linkar com os conteúdos da sua disciplina original, né? Eu, no caso, seria a física, para conseguir fazer esse paralelo. Por exemplo, lá na trilha de aprofundamento, tem 3 disciplinas que vão trabalhar com o mesmo tema, né? Só que uma pela perspectiva da física, uma pela perspectiva da biologia e outra pela perspectiva da química. E aí, uma vez que você tem noção de quais conteúdos você vai abordar, você vai começar a criar as unidades temáticas, né? É bom separar, eu gosto de separar por mês os conteúdos que eu vou trabalhar. E aí, dá para fazer mais ou menos umas 4 ou 5 unidades temáticas dentro da trilha. E o legal é que essas unidades temáticas elas estejam relacionadas com as outras disciplinas da sua trilha de aprofundamento. Por isso, o planejamento integrado é algo muito importante, principalmente, né, ali na trilha de aprofundamento. Eu sei que não dá para fazer esse planejamento integrado, a gente tem muita coisa para fazer e fazer isso, né, seguido é muito complicado de encontrar tempo, de que todos os professores possam participar desse planejamento coletivo, mas nada impede de vocês fazerem um grupo ali no WhatsApp, criar um documento compartilhado no Google Docs e irem complementando, darem sugestões, marcarem pelo menos um dia para discutir isso, seja num dia de formação, seja num dia que todos estejam na escola, reservar um tempinho. Isso é importante, gente, principalmente nos primeiros momentos da trilha. E você, como está assistindo esse vídeo, vai trazer para os outros professores também ideias de temas e de atividades que eles possam abordar nas disciplinas deles. No caso, você estudou, né? Você vai ter estudado, vai ter encontrado as matérias que você vai tratar com os alunos
durante a disciplina e você também vai tentar expandir isso para as outras disciplinas que fazem parte da trilha. Levar isso para os outros professores torna esse planejamento integrado muito mais fácil, muito mais fluido, muito mais dinâmico. Então, sempre procure expandir, não ficar só dentro ali da sua área, mas procure linkar também com as matérias, né, que fazem parte ali da sua trilha. E essa unidade temática que você vai fazer, essa sequência de atividades, de aulas, é bom que você pense numa maneira de fazer uma imersão com os alunos no assunto, né? Baseado aí, claro, nas suas pesquisas e nos seus estudos. Então, abordar esses temas de uma forma mais atual, contextualizado com o que o aluno está vivendo, trazer novidades para eles e relacionar inovações em geral, né, do mundo com a temática específica da sua trilha ou da disciplina. O bom, eu falo sempre dessa BNCC, tem muitos problemas, né? Mas algo de bom que ela trouxe é que ela abriu um leque muito grande de possibilidades que permite que você conecte conceitos de uma maneira muito fácil. Então, temas que você nunca imaginaria que existe uma conexão, você pode sim justificar através ali das competências e habilidades que estão na BNCC. Bom, mas Felipe, eu estudei, eu corri atrás, eu ainda não entendi direito como fazer essa trilha, tá difícil, eu não consigo trabalhar direito com as trilhas ou com as disciplinas eletivas. Eu vou dar uma dica muito valiosa para vocês agora. Tá surgindo não, já faz algum tempo aí que tá no ar, o ChatGPT, é uma inteligência artificial que tem um banco de dados super completo, né, e que permite que você converse com ele pedindo informações sobre qualquer assunto. Então, esse chat, ele é perfeito não só para você procurar informações sobre algum tema, claro que ele tem algumas limitações e aí ele traz algumas informações erradas, mas isso é tópico para outra aula. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que ele pode dar ideias de como você vai trabalhar esse conteúdo no contexto da trilha ou da disciplina eletiva. Então, você pode ir lá pesquisar no Google, né, ChatGPT. Eu vou fazer uma aula específica sobre esse site aqui no canal em breve, para vocês saberem como utilizar ele corretamente, mas já vão lá, dê uma explorada, vê como é que ele funciona e testa para ver se você consegue aproveitar já antes, né, de ver o vídeo que vai sair aqui no canal. Então ali no ChatGPT você vai poder pedir ideias, né, detalhar o que você quer trabalhar na disciplina, o tipo de metodologia que você quer utilizar, né, os temas, como relacionar isso com outras disciplinas. E ele vai dar a resposta para você de uma maneira muito intuitiva. Se você quiser também, eu quero que você me explique como consigo implementar isso numa turma onde os alunos não prestam atenção, não vêm para a aula, estratégias para conseguir resolver esses problemas, ele vai ajudar vocês nisso também. Claro que daí você vai ter que testar essas estratégias em sala de aula para ver se elas realmente funcionam ou não, mas já é uma mão na roda para você pelo menos ter uma visão do que pode ser feito, né? Então, a única dica que eu queria deixar para vocês em relação ao ChatGPT é sejam específicos nos comandos de vocês. Né? Como eu disse ali, eu tenho uma turma com alunos que não prestam atenção e eu preciso trabalhar o tema da investigação no mundo da ciência através da ótica da saúde na minha disciplina de física. Como eu posso fazer isso? Claro, e aí você vê que a resposta não está muito adequada, você vai lá e muda o comando até encontrar o que você precisa. Né? Você pode pedir para ele detalhar tópicos, você pode pedir outras ideias, enfim, aí você pode perder um tempinho aí brincando com o ChatGPT que eu te garanto que vai te render boas ideias. Uma outra dica legal é que você faça atividades práticas, projetos de pesquisa, oficinas temáticas, visitas técnicas, jogos e simulações que estão relacionados ao tema da disciplina ou da trilha. Eu recomendo que você escolha atividades onde os alunos trabalham em equipe e troquem experiências. Claro que você vai ter que abordar ali a parte teórica do conteúdo, mas logo em seguida faça uma demonstração prática, dê ideias de atividades que os alunos podem realizar, né? Faça um cardápio onde eles possam escolher que tipo de atividade que eles vão desenvolver, se vai ser uma apresentação, se vai ser um teatro, enfim. Isso torna a aula muito mais dinâmica e aqueles 3 períodos que não terminam nunca, eles vão se tornar muito mais tranquilos de trabalhar com eles. E é importante também que você peça sugestões para os alunos. Tem turmas que são mais difíceis, né, de conseguir um feedback deles, mas talvez fazendo um questionário, um formulário online, você consiga saber quais são os interesses dos alunos dentro do contexto ali da disciplina que você está trabalhando. Isso vai te ajudar também a ter ideias de atividades práticas que você pode levar para trabalhar com eles. E, gente, nessas disciplinas eletivas, nas trilhas de aprofundamento, evitem provas. Se você quiser fazer lá no final do semestre letivo, tudo bem, para conseguir compilar todos os conhecimentos que foram abordados, mas ao invés disso, durante
o período letivo, promova desafios, competições e metas para que essa avaliação ela se torne um pouco mais leve, que os alunos eles consigam interagir mais entre si, realizar as atividades de uma maneira mais tranquila, um pouco mais divertida até, eu diria. E também para ajudar a resolver o problema dos alunos cansados e desmotivados, não deixa que eles percam o ritmo, faça atividades que demandem que eles apliquem, né, os conhecimentos que você trabalhou com eles e fique em cima para que eles realizem as atividades, motive eles, ajude os alunos também e não sobrecarregue eles com atividades demais, porque tem já as disciplinas normais, aí tem as trilhas de aprofundamento, tem as disciplinas eletivas, então procure desenvolver atividades que eles façam dentro da sala de aula. Se eles não conseguirem terminar, tudo bem, aí eles podem finalizar em casa. Mas dá trabalhos para eles realizarem em casa, a disciplina ela já consome um tempo muito grande, né, ali da escola. Então, fazer as atividades dentro de sala de aula é uma boa alternativa não só para fazer com que eles realizem de fato essas atividades, mas você pode controlar todo o processo, se eles estão fazendo direitinho, se eles estão entendendo a proposta, tirar dúvidas, né, acompanhar todo o processo junto com os alunos. E também, como eu disse, né, ficar em cima ali para cobrar eles, motivar e ajudar quando for preciso. E se puder, também indique ou disponibilize materiais de referência para os alunos trabalharem nas atividades, né? Se você fizer um drive lá e disponibilizar os livros, artigos científicos que vão ser utilizados na sua disciplina, você, primeiro, acaba economizando papel, não imprimindo esses materiais, também acaba evitando problemas dos alunos esquecerem o material em casa, porque vai estar sempre disponível aí para eles acessarem em qualquer momento. E também você pode pedir alguma coisa extra que não estava nos planos iniciais. Então, vão lá no livro que está disponível no Drive e tenta encontrar alguma coisa sobre o tema X. Então, você pode desenvolver atividades nesse estilo também. E aí você pode salvar apenas o capítulo do livro, da disciplina que você vai trabalhar, ou artigos científicos, como eu falei, matérias sobre o assunto, vídeos explicativos, documentários, sites, simulações, aplicativos, enfim, faz um banco de materiais didáticos que os alunos possam utilizar durante a sua disciplina. Claro, aí você vai ter que direcionar quando que eles vão utilizar esses materiais, porque senão eles simplesmente vão ficar lá e os alunos não vão acessar nunca. Então você vai ter que desenvolver atividades em cima disso para que eles utilizem aqueles materiais ali. E por fim, gente, não menospreze o trabalho de vocês. Esse momento de mudança, né, é o mais difícil de todos, porque a gente está aprendendo ainda como lidar com o novo ensino médio, então agora também tem toda essa discussão de que se vai ser revogado, se vai voltar como era antes ou não, mas fato é que ele está aí, a gente tem que trabalhar com ele, pelo menos enquanto ele estiver ativo, né? Então, não jogue fora o trabalho que você desenvolveu durante a sua disciplina letiva, durante a sua trilha de aprofundamento, apresente o trabalho desenvolvido com outras turmas, com outros professores, faça oficinas, eventos, apresentações. Por exemplo, ali na minha escola, a gente fez uma semana do trabalho para os alunos que estão um pouco perdidos, não sabem muito bem para onde seguir depois da escola. E aí, dentro da trilha de aprofundamento, eles acabaram fazendo trabalhos para apresentar nessa semana das profissões. E eles gostaram bastante, porque era alguma coisa que eles se identificavam, eles podiam escolher a profissão que eles iriam abordar. Claro, dentro do contexto de cada trilha, obviamente, mas isso foi uma experiência muito enriquecedora, tanto para os alunos quanto para os professores. Eles também conseguiram apresentar os trabalhos que eles elaboraram dentro das trilhas. E como eu disse, a pior fase é agora, que a gente está nos primeiros anos da implementação, que a gente não tem muito suporte, não tem muito conhecimento em relação aos resultados, né? No ano que vem a gente vai ver realmente o que funciona, o que não funciona. Então a gente precisa, esse é o momento de testar diferentes estratégias e de aprender com os nossos erros. Então não deixe de pedir feedbacks e sugestões para os alunos, não pare de estudar e assim você vai aprimorar cada vez mais o trabalho com essas disciplinas. Então eu quero agradecer a audiência de todo mundo, vou pedir para vocês compartilharem as experiências que vocês tiveram, que vocês estão tendo, né, com essas disciplinas eletivas e com as trilhas de aprofundamento nesse novo ensino médio aqui nos comentários. Eu vou tentar responder o máximo possível e também posso fazer novos vídeos, né, a partir dos comentários de vocês. Então não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com outros professores e seguir a Prof. Academy BR nas redes sociais. Um abraço e até mais!